quase como um ato contínuo ali, a confirmação de Lula, aquelas invasões, né? Aquelas manifestações absolutamente deslocadas aí em vários pontos do país, uma galera ocupando estradas, tal. E isso contribui para alguns aspectos em campos diferentes. Tem a demonstração de força ainda de apoio do núcleo duro de Bolsonaro, a capacidade que ele tem talvez seja um dos caras que o cara que mais tem capacidade de reunir gente rapidamente, né? Porque está tudo muito coordenado, isso tende a mudar sem a força da articulação da máquina mesmo, mas ainda é capaz de fazer isso. Mas o fato, Minhoca, é que essas manifestações elas vão acontecer onde? Onde ele tem mais apoio. Natural. Só que são absurdos ali que a gente viu, né? Que incomodam principalmente a galera o que mais apoiou Bolsonaro. Né? A galera dali que estava sofrendo com estrada travada, com carga que deixa de chegar, ônibus que deixa de passar, avião que deixa de decolar. Isso maltrata Bolsonaro no seu núcleo duro, porque é justamente essa galera que está sofrendo mais. Por exemplo, aqui em Pernambuco, onde é que teve? Santa Cruz do Caparibe, que foi a única cidade onde Bolsonaro venceu. Tá incomodando quem? Pô, os caras que estão lá, velho, circulando dentro da cidade. Santa Catarina, a mesma coisa. Paraná, a mesma coisa. Então, o interior de São Paulo, tudo machucando o próprio eleitorado. E, além disso, incomodando quem? A elite econômica, que começa a se ver prejudicada em relação ao prejuízo mesmo dos seus negócios, dos seus empreendimentos. Isso tudo faz com que ele precise também trazer isso para a pauta e meio que mandar a galera demandar, né, Minhoca? Pois é, Celso, eu tive uma leitura assim, né, do domingo para cá, né, esse silêncio de Bolsonaro para esse discurso, né? Me parece que ele tentou ver a reação das pessoas, o que já mostra uma covardia da parte dele, né? Porque os aliados, como vocês estavam citando, né, já começaram a, obviamente, reconhecer a vitória de Lula, né, democraticamente nas urnas e tudo mais. Quando ele viu, acredito, esse movimento, né, por parte do eleitorado dele, de fazer o que fez nesses dias aí, né, nas estradas, enfim, entradas de aeroportos, praticamente aquele discurso bolsonarista de que o PT, a esquerda, vai transformar o Brasil numa nova Venezuela, o gesto que aconteceu de um país que acaba impedindo o seu povo de se movimentar, de colocar uma imposição de não aceitar derrotas, esse tipo de postura bélica, né, praticamente de uma ditadura, de não aceitar o que a maioria do povo escolheu, é de um país tal qual uma ditadura em qualquer local do mundo onde já surgiu, como aqui no Brasil já surgiu, e que em qualquer espectro político. O que o próprio Bolsonaro não reconhecia do que aconteceu nos anos 60. Então, esse tipo de ato, né, que ele fala da manifestação, mas sem passar do limite, esse é a parte onde ele flerta basicamente com aquele discurso que muita gente acaba, e aí é onde entra a falta de inteligência, ou, na verdade, a safadeza, né? A palavra é essa. Porque ele poderia simplesmente criticar essa postura, porque é o eleitorado dele que está ali, entendeu? É o eleitorado dele. Com certeza, todo candidato tem o seu eleitorado mais fechado, duro, como a gente fala, e o eleitorado mais volátil, que é o cara que não gosta do Lula, do PT, vai votar no Bolsonaro, o cara que não gosta do Bolsonaro vai votar no PT, independentemente da situação. Mas esse eleitorado duro, fechado, que simplesmente acha que tem que ser a decisão, a escolha, no caso, né, do candidato dele, não aceitar essa situação, aí é onde está, para mim, a grande diferença. Né? Eu vejo como a principal questão que foi dita nesse discurso dele, uma pessoa que não reconhece de fato o que aconteceu, e aquilo que eu falei aqui no domingo, quando o Cássio falou desse debate que a gente teve, né? Eu não duvido que nos próximos dias vai vir o discurso de fraudar as eleições, porque ele fez isso, né? Que eu cheguei a citar no domingo. Ele fez isso quando ele ganhou há 4 anos, né? Ele ganhou a eleição e ainda disse que houve fraude nas eleições de 2018. Então, eu acho que pode acontecer a mesma situação. O que me parece agora para esse momento é que ele percebeu que ele perdeu a moral perante ali, né, a pilares
importantes dele para o que virá pela frente, mas aí eu já coloco uma outra situação daqui para frente, né? Como vai ser esse 2 meses finais de Bolsonaro na frente da presidência da República? Porque a minha dúvida é ele chutar o balde, entendeu? Para situações que, quando você vê, né, para a eleição, foi o que ele fez. Lutou bastante para ter a redução do combustível, lutou bastante para ter redução em algumas áreas da parte de produção, como, por exemplo, a queda do leite e tal. Então, para todos os setores, ele tentou o máximo, o próprio auxílio, o auxílio que ele, né, colocou 600, mais 200 para quem trabalhasse, ele fez de tudo para tentar ser reeleito naquilo que ele tinha o poder, né, como presidente. E a minha dúvida é, nesses 2 meses, ele simplesmente chutar o balde, que se dane a economia, que se dane qualquer coisa que estiver prejudicando agora o povo. Eu vou me preocupar agora em ser candidato daqui a 4 anos. E, segundo uma matéria que eu vi do Guilherme Amado no Twitter, ele já procurou o pessoal do STF, né, parece que numa reunião, já para que ele não sofra perseguição após sair da presidência. Ou seja, já está preocupado se por acaso lá na frente aconteça algum tipo de investigação que o condene, ou que o prove que ele tem algum tipo de envolvimento em algo ilícito, né? Então, em todo caso, o meu receio é esse, e a situação que eu analisei desses 2 dias praticamente de silêncio tem muito a ver com covardia. Acho que a palavra é essa que resume o Bolsonaro. Sabe aquela coisa do... Se a galera começou a baldear e tem mais gente aderindo, então vamos lá, vamos deixar isso, não vamos aceitar o resultado das urnas, vamos tentar reaver de novo essa situação. Foi o que eu fiquei com a impressão. Verdade, verdade. E, inclusive, assim, essa ida dele ao STF, ela é muito emblemática, né? A gente não sabe, né? Não tem nada oficial, acho que não dá para dizer que tem nada de factual aqui sobre o que foi conversado, mas o que a gente sabe é que a galera que cobre política, né, fala que, segundo suas fontes, teria sido realmente, como o Minhoca falou, meio que um pedido de arrego, né? Porque a gente não pode esquecer a origem de Bolsonaro. Antes de ser presidente, ele foi deputado medíocre. Antes de ser um presidente medíocre, ele foi um deputado medíocre. Antes de ser um deputado medíocre, ele foi um militar medíocre, né? E como militar medíocre, não é todo militar, mas como militar medíocre, ele quer anistia dos crimes. A anistia os criminosos da ditadura, do regime militar aqui do Brasil, tá em voga ainda. A galera segue anistiada. E isso não pode acontecer. Já está provado o que é que acontece quando a gente anistia a galera. A galera fica aí, continua com o discursozinho, essa conversa fiada que eles estão mantendo, que traz do clube militar, que traz de dentro da caserna e transborda para o mundo civil. Você acha que esse discurso aí surgiu do nada em 2016? Não, ele sempre esteve ali, sabe? Sendo guardado na chocadeira militar. Sabe essa sanha ali, essa revolta pelo fim da ditadura militar, pela confirmação da incompetência do regime militar, de como comprometeu economicamente o Brasil. O Brasil só vai se livrar dos efeitos mais diretos da incapacidade militar de gerir um país no plano real, que vai começar a resolver essa bronca só com Lula, que a turma vai pagar a dívida externa que os caras contraíram na ditadura. Então, o que é que ele quer agora? Como todo militar, quer anistia, não quer pagar, quer negociar perdão para poder cumprir sua obrigação constitucional, que é de passar o poder, né? Então, o que a gente está vendo é um pouco disso aí, pelo menos é a leitura que eu faço dessa ida dele ao Supremo. Mas eu estou vendo que Pedro também está querendo se posicionar, então, companheiro, fica à vontade aí também para trazer sua visão. Não, beleza, assim, acho que vocês já falaram muito bem desde domingo e agora também. E sobre o discurso de Bolsonaro hoje, Celso, eu confesso que eu nem vi, tá? Eu saí para uma reunião hoje, só fui ver agora há pouco. Mas assim, não me surpreendeu e eu já estava começando a ficar até, de certa forma, confortável com esse silêncio dele. Porque assim, por a gente conhecer Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida que se ele tivesse alguma brecha para
fazer alguma manobra para tentar questionar de alguma forma o resultado da eleição, ele tentaria. E no domingo, ali quando as urnas foram sendo apuradas, quando a gente começou a ter ali a vitória de Lula já se desenhando, eu ainda tinha assim, uma certa expectativa de saber o que é que Bolsonaro ia falar. Eu tinha a expectativa de ver um discurso dele ali no domingo para entender o que é que ele iria tentar, né? E não aconteceu, aí como vocês falaram bem, as próprias lideranças internacionais se manifestando, lideranças nacionais também, o espaço dele foi se reduzindo, e eu confesso que eu comecei a ficar um pouco mais confortável com esse silêncio dele, porque eu acho que a última tentativa que sobrou para Bolsonaro foi uma reação ali dos apoiadores dele, uma reação de rua mesmo, e que não aconteceu no domingo, começou a acontecer aí com essa coisa dos caminhoneiros nas estradas e tal, mas de uma forma, não vou dizer sutil, mas de uma forma que não sustentaria, né, uma tentativa de golpe, uma tentativa de alguma manobra. E eu acho que essa base dele, ela só se inflamaria com o discurso do próprio Bolsonaro. Se ele fizesse um discurso mais duro, eu não duvido que a gente tivesse alguma reação desse pessoal mais radical, assim, né? Então, eu fui me acostumando com esse silêncio dele, e hoje, quando eu vi que ele ia falar, eu falei, eu não vou nem assistir, deixa para depois. Mas confesso que não me surpreendeu. O tom, eu acho que pela reação ter sido baixa nas ruas, eu já estava preparado para ter um tom mais ameno. Não esperava, obviamente, que ele fosse reconhecer a derrota, dar parabéns a Lula, acho que ninguém esperava isso, e de fato não ocorreu. Então, assim, para mim, é um cara que a gente vai sofrer ainda nesses 2 meses. Certamente, ele ainda, se ele tiver alguma brecha, ele vai tentar alguma manobra, mas eu espero muito que esses 2 meses passem rápido para a gente se livrar logo desse período de 4 anos de governo Bolsonaro. Pedro, falando rapidamente também aqui, sobre essa questão toda, um pouco do que eu tinha dito sobre Fred. Assim, eu não tinha nem um pouco de otimismo em relação ao que Bolsonaro faria. Não acho que foi um discurso atenuado. Assim, não acho que ele ia fazer como se quase sempre fez aqui no Brasil. Todas as vezes. Desejar boa sorte. Em 2018, eu desejei boa sorte para Bolsonaro. Assim, quando ele foi eleito, eu falei que você seja o presidente de todos. Infelizmente, o próprio Haddad, né? O próprio Haddad. Mas eu lembro muito bem, não sei se foi no Twitter, se foi uma live, não sei, em algum momento, mas foi no Twitter, quando na eleição de 2018. Já odiava o Bolsonaro naquele momento, mas desejei boa sorte que ele fosse o presidente de todos, mas ele não chegou nem perto disso. E assim, é a figura que quase todos os presidentes costumam fazer. Eu não achava que ele fosse fazer isso, não acho que ele abriu o caminho, acho que ele, ao deixar Ciro Nogueira falar por ele, acho que ele é covardia, mas é uma covardia que os seguidores dele acham que é estratégia. É isso que eu estou falando, ele está no nível, ele alcançou um nível que qualquer coisa que ele faça, há uma parcela, e quando eu falo uma parcela, pode ser menor, maior, enfim, é uma parcela, não são todos assim, mas há uma parcela que enxerga qualquer coisa que ele faça como um grande ato de sabedoria, como uma puta estratégia que ninguém percebeu, que em breve vai ter um grande drible, que assim, ele foi covarde, pô. Ele não disse, ele não falou nada, quando o Ciro Nogueira fala, a gente vai ter que ir transição, ele poderia, como o Fred falou, não poderia ele já ter falado isso, a transição vai ter normal, vai ter o ritmo normal, blá, blá, blá. Nem desejava, mas ele fala diretamente que vai ter a transição, que subentende que vai ter o processo de troca de comando. Não, ele deixa para uma outra pessoa fazer isso. E acha, isso mesmo, a galera acha do caralho. A galera acha aquilo ali maravilhoso, estratégia, enfim. Ele alcançou esse nível, entre aspas, mérito dele, e vai continuar assim. O fato de ter tido 1 minuto e 30 segundos, ou um pouco mais do que isso, no discurso dele, as pessoas acharam maravilhoso, pô, foi bem demais, tem que falar só isso mesmo, tem que falar mais para... Não tem que dar moral para essa imprensa. Não é moral para a imprensa, não, porra. É moral para tu, que foi lá, que saiu da tua casa e foi votar. O cara, 2 dias depois, o cara foi lá, 2 dias depois, falou 1 minuto e meio pro teu voto, agradeceu, beleza, e falou, então assim, mais do que achar que tá fudendo a empresa, tá fudendo, assim, a figura do cara que depositou a confiança nele, porque se fosse comigo, no meu voto, se Lula tivesse perdido essa eleição
E, ó, galera, eu tivesse feito qualquer coisa, 1 minuto, tchau, vou mergulhar aqui, vou passar a férias com o Jânio. Eu disse, porra, meu irmão, todo mundo aqui com uma expectativa tão grande, uma luta tão grande esse tempo todo para ver se combatia esse governo e tal. E assim, 1 minuto já bastou, resolveu e tal. Eu acharia um desdém muito grande. É o que eu acho que o Bolsonaro fez para o eleitorado dele. Se uma parte entendeu como desdém, mas se tem uma parte que não entendeu, paciência. Essa galera acha que tudo dele é maravilhoso. E repetindo, já tinha falado, e Pedro falou aqui, que acho que não serão 2 meses com 60 dias, serão 2 meses com uma cara que vai durar uns 120, vai ser bem arrastado, mas a gente vai passar, porque a gente, nesses 48 meses, né, 4 anos, 48 meses, já foram 44, faltam 4. Não, desculpa, de fora foram 46, faltam 2. Faltam 2 meses, assim, sem aumentar. A gente aguentou 46, acho que dá para aguentar esses 2 meses. 2 meses vai ter uma maluquice ou outra aqui, ali, mas o mundo, e o mundo é importante nesse caso, o mundo já está tratando como ex-presidente em exercício. Já vai ter um congresso mundial agora de clima. O presidente não vai, quem vai é o presidente eleito, quem vai é Marina, é Simone Tebet, vai uma comitiva. Já é o Brasil em 2023 e já começa a ver. Por isso que existe governo de transição, por isso que tem que ter. Enfim, que seja um processo. É algo previsto na Constituição. Desde 2002. E que siga o ritmo normal, dentro de toda a maluquice que a gente viveu, que tem um mínimo de maluquice a partir de agora. Enfim, que ele siga agora, a vida dele. Agora o seguinte, galera. Eu vou chamar, antes do próximo tema, algumas mensagens no Superchat, mas eu queria falar para vocês que hoje eu estou tomando um café diferente. Aqui hoje é café com lágrimas, velho. Lágrima do mimimi da galera que tá aqui no chat, que meu velho tá uma resenha. Mas não só mimimi, viu? Tem um preconceito, não vou dar moral não, porque no fim das contas o que esse povo quer é moral. Mas tem um preconceituosozinho de merda. Se você achar que foi você, foi você. Eu falei para você, tem um preconceituozinho de merda no chat aí. Lágrimas. Meu irmão, não pode chorar, não adianta não. Pode chorar, assim, segue a vida. A galera tava achando que era jabá, como todos nós. Vou agora falar do Petinho, Café Petinho. Aquiles Reis, impagável a reação de não entendido dos mínimos. Impagável. A gente vai se divertir ainda com essa resenha. Não, tem sido divertido. Eu também não. Aqui, no teu grupinho que eu falo, eu tô em um grupo bolsonarista. Eu não dei, desde domingo até agora, um pio. Nem zero, nem um emoticon assim, zero. Agora, leio direto. Assim, eu também não. Desde domingo eu leio tudo que a galera escreve, mas não deu um pio. Não sou tripudiar, não. Eu também não. Eu não postei nada. Agora, eu confesso que eu tenho realmente me divertido, né, no nosso clube de apoiadores, né, que é o Clube 45. O que tiver de assunto mais quente do momento vai estar lá. Pode clicar. Exatamente. Que vai estar lá. E aí a galera lá está entrando. A diversão da galera hoje foi entrar nos grupos de Bolsonaro, né, ficar conversando lá e postar os prints. É engraçado. Agora, é o que eu falo. Eu tenho achado graça, tenho compartilhado, tenho. Mas dá pena também, né? Mas dá pena. É muito assustador, assim. Eu vi uma cena muito triste, assim. Um idoso, muito idoso, talvez com a mãe mais idosa ainda, assim, ali no meio, assim, uma massa de manobra. Mulher gritando com os outros, e o marido tirando a arma, e você vai ver tem uma criança do banco de trás do carro. É um negócio assustador, pô, você é maluco, velho. É assustador, é assustador. Assim, isso vai ter que passar, e ainda bem que o primeiro passo foi dado, porque assim, eu tenho lido algumas coisas, algumas frases nesse sentido, é verdade. Talvez seja um movimento mais insano desde o nazismo. Assim, porque é de uma insanidade o que está acontecendo aqui, de uma falta de norte, de uma falta de base. Fred, veja, dá para você traçar um fio que une as duas histórias. Como não, dá, claro que dá. É algo que está incubado, é uma ideia que está incubada, que a gente não conseguiu expurgar. A gente achou que tinha expurgado. A gente achou que tinha esgotado o debate ali na década de 40, até a década de 50, mas é um negócio que continua incubado. E quando você vai ver, não é slogan que é igual, é modus operandi que é igual, é a forma de se reunir, a forma de agir, tudo é igual. Tudo é igual. Então, é algo que realmente a gente está se deparando como um negócio que deu uma pausa aqui e voltou aqui. Por isso que eu acho que você tem essa sensação. Não, é aquela história, né? Não por acaso, obviamente, que nem todos, acho que até que a minoria dos eleitores de Bolsonaro tem qualquer
linha do nazismo, mas todos os nazistas são eleitores de Bolsonaro. O que resta do nazismo do Brasil é isso, né? Mas assim, é o que eu falo, Celso, nem é pelos conceitos do nazismo, isso é outro assunto. É pelo delírio coletivo. Sim. A insanidade, assim. Seita, pô, parece seita. É inacreditável, é muito assustador, constrangedor, porque é inacreditável. Bolsonaro, de fato, tem seguidores. É muito. Mais, eu acho até mais do que se previu, mais do que se buscou. Assim, tanto que é um pouco fora do controle, né? Em alguns momentos parece fora do controle. Ainda que sempre ainda que sempre que surjam quem queira tirar proveito, né? E como a gente viu, áudios, convoque, incite, vá, mas no fundo é fora do controle. Você precisa de uma onda de influenciadores, de uma onda de administradores, de grupos de WhatsApp para você conseguir fazer uma marcha ré. Porque o delírio e o surto não tem marcha ré, né? É bom é a galera pedindo intervenção militar e sendo sofrendo a intervenção militar ali na cara e achando ruim, né? Uma resenha, né? Bala de efeito moral, spray. Chama de covardia, não sei o que, tal. E assim, mas é isso, porra. Só que eles queriam em outras pessoas, né? Se ele queria eles queriam que essas atitudes fossem para cima de outras pessoas, só que eles não entendem que intervenção militar é intervenção militar, meu irmão. Passa por cima. Relógio, bota aí o último comentário de Lucas Santos, porque ele precisa estudar. Assim, acho que antes de debater, é muito importante estudar. Porque, assim, o cara escreve uma palavra de 2 frases, quer debater algum assunto, coloca 2 frases e erra mais palavras do que acerta nas frases. Eu acho que, assim, ao invés de assistir... Essa não, tem uma outra aí. Ele tenta escrever um pouquinho mais. Eu tô com ela aqui, Rafa. Deixa comigo aqui. Então, assim, amigo, Lucas, larga essa live agora, sai. E vai estudar, né? Vai estudar, porque estudando, não só português, estudando história, estudando geografia, tá se informando, lendo, você vai ter uma outra visão sobre vários assuntos. E sua participação no chat, nesse e nos outros, vai ser uma participação muito mais respeitada por quem está lendo. Porque não adianta você ficar escrevendo se todo mundo no chat não consegue respeitar o que você está escrevendo. E tem até alguma dificuldade de entender, né? Porque você não está escrevendo muito exatamente o português, né? Então, assim, estuda. Tem que escrever, né? Vamos estudar, porque se você estudar, vai ser muito melhor para você. Sabe? História, geografia, português, mundo, tá, matemática. Se não quiser estudar, bota antes de dar o enter, joga no Google, pô. Pelo menos o Google corrige pra tu e tu bota aqui de novo. Aí tu dá porque toda a tradução que o Google pega, não. Tu é doido. Não. Não é tradução, não, Celso. Correção. Se você botar uma frase errada, o Google corrige pra você. Se não, ninguém respeita em nenhum chat, tá? Ninguém respeita. Infelizmente, ninguém respeita. Fica todo mundo achando que é um bobão escrevendo, né? Não, então, eu acho que é de propósito. Eu não acho que seja desse naipe, não. Né? E ainda tem uma outra questão Verdade. que é a seguinte também, assim, né? Porque a turma tá dizendo para botar no Word, mas eu acho que o Word não consegue resolver, não. Tem que ser. Resolve. Aquilo ali, o Mesh ali, deixa eu testar. O Mesh resolveria. Ali, o Word resolveria. O Word antigo tinha um clipezinho que ajudava você. O clipezinho e abrir o braço. Amigo, lembra que tem um clipezinho Word antigo? Eu usava o cachorrinho, Fred usava o gatinho, eu acho. Mas eu acho que o default, era o clipe, pô, era o clipe. Era o clipezinho. Mesmo se o cara era o clipe. Acho que era o Office 2002, né? Ficou xizinho aí, ofende. Deve ter trabalho aí, meu irmão. Eu vou ver. Mas vamos lá. Eu ia falar o seguinte, rapidinho. Fala, Minhoca. É porque assim, se usa muita narrativa e até porque o PT esteve envolvido com corrupção, aí não tem como não negar, que o Lula, o PT, ladrões e tudo mais, sem fazer a autocrítica do seu próprio candidato, entendeu? Porque eu acho que, claro, tem petistas que negam que houve corrupção do PT, que o Lula não fez parte e tudo mais, enfim, cada um acho que achar.
Mas há indícios claros, assim, né, de que Bolsonaro está também envolvido, entendeu? É como você só enxergar um lado da situação. E aí, você vê, teve comentários que foi até curioso. Eu não tô lembrado quem foi que comentou, assim, que era a mesma justificativa que eu vi, acho que, não sei se foi o Bolsonaro que falou, ou foi uma outra pessoa que falou, que foi a mesma de um cara que falou no domingo, sabe? Então é quase como se fosse uma cartilha, como o Celso falou, uma seita mesmo, sabe? Cartilha. A mesma palavra utilizada é replicada por todos, entendeu? A mesma justificativa é replicada por todos. Mesmo argumento. Então é quase como se fosse uma coisa que vai se alimentando dela própria, entendeu? Que é tipo assim, não, aparece essa palavra. Então essa narrativa, por exemplo... Só que o problema é que os algoritmos fazem com que ela exploda a própria bolha por conta do movimento coordenado. A questão da PRF do domingo, né? Todo mundo colocou o artigo e tal, a questão, não pode, veículos próprios, foi a mesma narrativa e essa narrativa foi ali, sendo repassada, e eles vão... O crime compensa, porra, eu falei aqui, Minhoca, eu falei aqui, quando começou a derrota, eu disse, ó, em um grupo, o crime compensa, abriu o Instagram, o crime compensa, quando olhou o Twitter, já tá o crime compensa, porra, isso é método, porra. E é uma situação, Cássio, que não há nenhuma... Não há um debate, um passo atrás. É aquela coisa assim, ó, sabe? É isso. E repete, é ladrão, e não sei o quê. Cara, assim, desenvolve. Imagine o cara falar que... reflete. Eu tô errado, o cara tá errado, esse cara pode estar certo, porque política, falar o crime compensa, política porra. como a vida, só para terminar, Cássio, a política como a vida, você se decepciona, você erra, você fica equivocado, você fez coisa certa, você acha que esse cara é certo, agora já pode ser errado, o próximo que você está criticando pode ser um cara interessante, entendeu? Porque não tem nada determinado na vida de você ter o seu pensamento e você seguir com esse pensamento até o fim. Você pode estar errado hoje, eu posso estar errado amanhã, cara, tudo é possível. Agora, da maneira como se debate do bolsonarismo duro, é que não há espaço para contestação. É isso e pronto, e o resto... mas isso alguns desses pontos, para mim, são assim... óbvio, numa escala muito grande, pô. Esse, por exemplo, assim, quando você fala o crime compensa, aí você fala, porra, foi Mahatma Gandhi que perdeu a eleição, foi? Porra, assim, quem foi que ficou em segundo lugar, meu irmão, no segundo turno, assim? Pô, o crime compensa, o cara, porra... o cara vai ver que foi Jair Bolsonaro que ficou em segundo lugar, porra. Aí o cara fala... A tag é o crime compensa, com Jair Bolsonaro sendo segundo lugar. É foda, porra. Pô, se fosse Mahatma Gandhi, ficava calado. Tipo, o crime compensa. O cara vai lá, Jair Bolsonaro segundo lugar, não, porra. E viraliza, é método, a frase é essa, pronto. Aí todo mundo coloca. E nessa questão, assim, de discernimento, Minhoca, é o que eu já falei. É muito difícil, pô. A gente está falando aqui, enquanto a gente está falando aqui, o WhatsApp ele continua sendo alimentado, porque ele será alimentado nesses 4 anos, assim, da forma como gerou Bolsonaro em 2018. Porque Bolsonaro tem 58 milhões de votos, a gente já falou isso aqui, a gente até, eu falo, ele perdeu porra nesses 4 anos, mas pode votar em 2027. Vai ver como é que vai ser esses 4 anos, vai ver como vai ser esses 4 anos. O WhatsApp, Instagram, Telegram, essa coisa toda vai ser continuar. O método funciona. O método funciona. Funciona? Por 2 milhões. Ficou claro desde o Brexit. 156 milhões. Rápido, 156 milhões de eleitores por 2. O cara não ganhou. Morrendo gente, falando merda todos os dias, indícios de corrupção no governo, todos os lados. Família, com tudo. Investigação, a gente sabe que não teve investigação, mas com tudo, com indício de coisas erradas, por 2 milhões. Eu repito o número que eu falei ontem. Ele teve mais votos do que no primeiro turno e teve mais votos do que quando foi eleito. O cara é uma máquina de voto. 58 milhões de... com 58 milhões de votos, nas democracias do mundo, Bolsonaro só não seria eleito no Brasil e nos Estados Unidos. Meu irmão, até onde tem voto assim, meu irmão, seria eleito, porra. Não sei se a Índia é voto direto, na China não tem, né? Mas assim, Alemanha, França, Portugal, mesmo 58 milhões, Argentina tem 45 milhões de habitantes, 58 milhões, ele só não seria eleito em 2 países, basicamente. Acho que a Índia também, né? É isso que eu estou falando, é isso que eu não coloquei a Índia aqui, que eu não falei com a certeza. Mas assim, vamos só aqui, vamos para falar para isso. É o partido de Gandhi, inclusive. Foi só para não colocar na mão, mas bota a Índia. Então, você conta na mão a quantidade de países onde uma votação dessa o cara não seria eleito presidente, pô. Então, é uma eleição maciça. É óbvio que em 2027 vai estar
muito forte, e essa galera vai continuar, já está sendo alimentada. Assim, esse movimento alguma coisa, em algum momento vai arrefecer, e essas pessoas serão alimentadas de outra forma. Mas hoje já começa, as montagenzinhas já começam lá, demita o petista. Por quê? Porque você volta a pautar. Não pode demitir petista pelo partido político do cara. Você pode demitir um petista, naturalmente. Pode demitir um petista, um Bolsonaro, pode demitir qualquer coisa. Mas não pelo fato do cara ser isso. Isso aí é crime. Você vota se o cara for isso, tipo, você demitiu e coincidentemente o cara é petista, é outra coisa, mas não porque o cara é petista, não pode. Mas aí a montagemzinha já está lá. Essas pessoas sabem que isso não pode, mas isso vai durar uns 2 dias alimentando o debate, e assim vai pautando. Aí figuras como Felipe Neto foram muito importantes, talvez pessoas, não sei se exatamente eles, mas pessoas com esse perfil serão importantes nesses 4 anos, porque senão vai estar Lula governando e a oposição conseguindo pautar bizarrices dessa como pautava quando era situação. As bizarrices eram pautadas. Agora sim, o Bolsonaro sendo situação. Cássio faz muito bem, né, em destacar que esse movimento aí vai continuar. Isso aí não volta, não acaba de uma hora para outra. A gente precisa continuar se esforçando para que isso acabe. Sim, tem que acabar mesmo, porque não tem que dar trela para quem é intolerante, não. Isso aí não pode realmente alimentar, não. Isso é o oposto de liberdade de expressão. Agora, o fato é que, apesar de a gente saber que vai continuar existindo, vai ficar mais difícil, né? Porque ele vai perder muito da força que ele tem como presidente, né? A gente vê já muita gente dando as costas para ele, a gente vê o enfraquecimento de figuras que ganharam muito poder com ele, tipo Augusto Aras, que foi um grande defensor, né, do governo Bolsonaro, função oposta que ele deveria exercer, né? Mas ele acabou sendo intimado, né, pelos pares, né, de função em nível estadual e em outras escalas a se posicionar. Já estava vendo ali uma movimentação, uma articulação para que a galera agisse independentemente do posicionamento da PGR, né, e que outras procuradorias fizessem as suas próprias articulações em nível estadual para debelar esses atentados que a galera estava fazendo ali contra a liberdade da população, né, de se deslocar.